O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia vai me seguir por todos os dias da minha vida. E um dia habitaremos na casa do nosso Deus por toda a eternidade. Como nós almejamos por esse dia, queremos de fato que se cumpra na nossa geração, queremos encontrar o nosso Salvador com vida, queremos viver ao lado dele, dos nossos queridos, para todos sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 15, o versículo 1. Alguns indivíduos que desceram à Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Deus conduz a sua igreja nessa terra. É através do Espírito Santo que o Senhor guia o seu povo que está se preparando para viver eternamente ao lado dele por toda a eternidade. E pela condução do Senhor, muitas vezes, Ele permite que o seu povo passe por lutas, por dificuldades, por provações, para que a nossa vida possa ser fortalecida. Deus permitiu que Tiago passasse pelo martírio. Deus permitiu que Pedro também ficasse preso. Com essas experiências, a Igreja Apostólica cada vez mais se consagrava ao Senhor. Ela entendia que a missão não era uma obra humana. A missão era uma dependência divina. Quanto mais eles dependessem do Senhor, mais eles sabiam que alcançariam forças para cumprir a missão. Quanto mais longe de Deus, eles estariam taxados ao fracasso. E com essas experiências vividas pela Igreja Apostólica sendo perseguida, muitos cristãos sendo mortos, cada vez mais eles se colocaram nas mãos de Deus, se santificaram para cumprir a obra do Senhor. No capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, nós iremos nos deparar com uma controvérsia que aconteceu entre os gentios, que se eles quisessem ser salvos, eles deveriam ser circuncidados. Eles estavam colocando a circuncisão como sendo uma prova de salvação, uma prova de lealdade a Deus. Mas Paulo e Barnabé, em momento algum, eles ensinaram a respeito da circuncisão, eles falavam do amor a Jesus Cristo, eles apresentavam a Jesus como sendo crucificado e ressurreto, e aqueles que crescem em Jesus Cristo encontrariam a vida eterna. Da mesma forma como Deus, através do Espírito Santo, está trabalhando no meio do seu povo para fortalecer o seu povo, santificar o seu povo, preparar um grupo de pessoas para se encontrar com o seu Deus, Satanás também tem usado todos os seus artifícios para tentar destruir, separar e acabar com o povo do Senhor. Aqui na Igreja Apostólica, ele coloca uma controvérsia no meio da comunidade para que os irmãos se dividissem e a fé e a esperança que estava plantada no coração se destruísse por inteiro. Como nós podemos ver no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Paulo e Barnabé, eles estavam no centro da grande discussão. Os judeus acreditavam que a salvação era exclusivamente através da circuncisão, mas Paulo e Barnabé, eles enfatizavam que a salvação era exclusivamente pela fé no sangue derramado na cruz do Calvário do Filho de Deus. Aqueles que crescem nele obteriam vida eterna. Atos capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus, eles também estavam em Jerusalém. Juntamente com os presbíteros e outros líderes daquela comunidade, eles eram os líderes daquela nova igreja. Eles tinham nas mãos a responsabilidade de dar um parecer para todos os outros que estavam em dúvida como é que eles poderiam alcançar a vida eterna. Se eles não conseguissem apresentar um caminho para todos aqueles que estavam duvidosos como é que eles deveriam se portar a partir de então, possivelmente essa igreja se dividisse e nunca mais encontrasse um rumo para se fortalecer. Mas os apóstolos e os presbíteros, eles tinham nas mãos a responsabilidade de ter a palavra de Deus, interpretar a palavra do Senhor, clamar pelo Espírito Santo e mostrar um caminho para que aquela igreja pudesse seguir. Tenha plena certeza, amigo, que Deus trabalha no coração daqueles que se submetem ao Senhor.
Não importa se são seres humanos falhos, fracos, com defeitos, mas quando essas pessoas se humilham diante do Senhor e se colocam nas mãos de Deus, Deus se revela, Ele apresenta a sua verdade, Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, e era isso que Deus estava fazendo com a sua igreja. No versículo 10, nós podemos observar que Pedro, apresentando o seu discurso para toda a comunidade que estava em dúvida a respeito de como eles deveriam caminhar a partir de então, Pedro apresenta a verdade dizendo que a cerimônia da circuncisão sim tinha sido estabelecida por Deus para os judeus, mas esses atos cerimoniais nunca deveriam ser ensinados como sendo um meio para a salvação. A única forma de um ser humano alcançar a salvação era exclusivamente através de Jesus Cristo. Essas cerimônias no passado tiveram seu devido valor, mas a partir do momento em que Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra, Ele passou a ensinar as verdades do reino para os seus discípulos. Ele foi crucificado e quando Ele ressuscitou, a partir do momento em que Ele é crucificado na cruz do Calvário, todas essas cerimônias perderam completamente o sentido. Agora, em Jesus Cristo, a nossa vida faz sentido. Aqueles que creem no Senhor encontrarão salvação. É necessário abrir o coração e permitir que as suas verdades, que Jesus Cristo se assente e reine e conduza a nossa vida. A salvação é exclusivamente pela fé. É um ato de graça dado por Deus para os seus filhos nessa terra. Aqueles que são salvos pelo Senhor irão praticar as boas obras. As obras é resultado de já ter alcançado a salvação em Jesus Cristo. E era dessa forma que essa igreja deveria viver a partir de então. Atos capítulo 15, o versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, Silas, homens notáveis entre os irmãos. Como é imprescindível, nos momentos em que houver dúvida, toda a comunidade participar do processo da decisão. Foi o que aconteceu com a Igreja Apostólica. Nos momentos de dúvidas, todos foram convocados. Os membros estavam presentes junto com os seus líderes e eles opinaram no momento de tomar a decisão o que é que eles deveriam fazer a partir de então. Como todos estavam juntos, como todos participaram, emitiram depois dali um documento por todas as partes, mostrando a maneira como é que eles deveriam viver, e chegaram ao consenso que a cerimônia da circuncisão não traz salvação, mas a cerimônia da circuncisão ela serviu, e foi Moisés que estabeleceu, mas a partir do momento em que Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra, morreu morte de cruz, as cerimônias que apontavam a vinda de Jesus Cristo para essa terra, todas elas perderam seu valor. A nossa salvação hoje é exclusivamente pela fé, pelos méritos de Jesus Cristo alcançado na cruz do Calvário. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 15 do livro de Atos, nós chegamos à seguinte conclusão: vale a pena sim sempre participar daquelas reuniões que são decisivas dentro da nossa comunidade. Ela nos mostra o caminho. É necessário aqueles que participam dessas grandes reuniões submeter a sua vontade à guia do Senhor. Estar nessas reuniões com um coração aberto, humilde, como um aluno. Nós não podemos nos apresentar nessas reuniões como professores. Aqueles que trancam os seus corações a ouvir a voz de Deus estão perdendo a oportunidade de serem conduzidos pelo Espírito Santo. Mas aqueles que se assentam e estão dispostos a entender as verdades estabelecidas pelo Senhor, Deus sempre irá nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Foi dessa forma que Deus conduziu a sua igreja no passado e não será diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Dúvidas poderão surgir, problemas poderão acontecer, mas aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam nos métodos do Senhor, esses sempre serão instruídos pelo Espírito Santo, sempre estarão dispostos a aprender coisas novas ensinadas pelo céu. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, somos alunos na Tua escola, queremos a cada vez mais aprender mais de Ti. Por favor, Senhor, toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos conceda forças para que nós possamos a cada dia sermos fiéis ao Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.